Olá, a nossa entrevistada de hoje é uma mulher que se dedica a estudar sobre a educação, um tema super importante e atual, ainda mais em tempos de pandemia, né? Ela é pedagoga e educadora especial, formações que permitem que ela dê aula em vários cursos aqui na Universidade Franciscana. A gente pode dizer que ela é um pouquinho onipresente por aqui. Nós vamos visitar agora virtualmente a professora Juliane Morgenstern. Olá, professora, me escuta bem? Olá, Bruna, boa tarde, escuto bem. Obrigada pelo convite, estou muito feliz em recebê-los na minha casa hoje. A gente que agradece, professora, seja bem-vinda. Falei certo o seu sobrenome, né? Falou certo, Morgenstern, né? Marshall Morgenstern. Então, os dois sobrenomes, eles são um pouco difíceis de pronunciar, mas muito bonitos, assim, a meu ver, né? Gosto deles. Bom, quem está nos assistindo e entende alemão deve ter percebido já o significado, né, do último sobrenome, que é Estrela da Manhã, professora. Que bonito isso! Tu gostas de comentar sobre esse significado com as pessoas? Gosto, até nós conversamos e eu comentei em relação ao sobrenome, né? Muitas pessoas confundem às vezes e acho que facilita um pouco quando eu coloco, né, o significado. Então, Morgenstern é estrela da manhã, Morgen manhã, Stern estrela. Então, para quem sabe alemão, acho que fica um pouco mais tranquilo de entender. Professora, tu tens mestrado e doutorado em educação, né? E começou a dar aula aos 16 anos. Eu queria saber se lá atrás, aos 16 anos, já projetava esse futuro, como é que foi esse seu caminho, ou não imaginava que hoje estaria, né, dando aula em uma universidade? Bom, com 16 anos eu estava fazendo curso normal, né, em Santa Rosa, no Colégio Franciscano Santa Rosa de Lima. Então eu comecei a minha carreira docente lá, com o curso de magistério, e já ingressei, assim, com muita prática, né, a chamada nas escolas. Então tive uma inserção prática muito intensa e optei, então, pelo curso de Educação Especial, que foi a primeira formação a nível superior, né, na área da educação. Eu vim para Santa Maria, então, cursar, e desde então estou aqui, né? Com o ingresso nesse curso, eu pude, logo no início, já no segundo semestre, começar a participar de programas, de projetos de pesquisa, programas de pesquisa, enfim. E como bolsista, eu consegui, então, já, né, no início do curso, entender que essa era uma paixão na minha vida, que eu queria seguir, então, esse caminho. Mas lá no inicinho, né, professora, ali quando surgiu a oportunidade de dar aula, assim, já tinha isso bem definido? Porque eu sei que lá atrás também tu gostavas muito de jogar vôlei. Eu acho que eu tenho algumas paixões na vida e uma delas era o voleibol, né? Então eu jogava muito, me dedicava toda semana aos treinos, né? Mas infelizmente, assim, eu não cresci tanto, não pude fazer a seleção, né? Mas eu jogava muito até em profissional, né? Eu cheguei a jogar um tempo e era um sonho, né? Ser jogadora de voleibol. Não foi possível, então me dediquei a outra paixão que foi os estudos, né? Então segui nessa carreira mais da docência. Mas o vôlei ainda está presente na vida, assim, como um esporte de final de semana? Infelizmente não, né? Eu gostaria que estivesse mais presente. Mas desde que eu vim para Santa Maria, então fazer a graduação, eu acabei me desvinculando, né? Não tendo mais algum grupo, assim. Quem sabe aí um grupo de mulheres da UFN, né? Já fica um convite para que nós possamos nos reunir de vez em quando e quem sabe, né? Por que não jogar um vôlei? Eu seria parceira nesse sentido, mas por enquanto não. Pode ser uma meta quando essa pandemia passar, né, professora? Fazer um grupo aí para Pode ser. fazer o esporte. E o que durante toda essa trajetória, a professora, mais lhe chamou a atenção na educação para seguir, né, essa carreira acadêmica? Assim? Tinha algo que lhe inquietava? A gente sabe que tem uma formação em educação especial, né, um trabalho com inclusão que tu fazes. Então, como é que foi esse desenrolar?
Bem, eu já no magistério, então, compreendi o que era educação, acho que foi um início, assim, bem marcante para mim, né, me auxiliou muito, assim, na compreensão do que é ser um professor, ser professora, né, e a minha grande questão era como eu posso me especializar e também atender alunos que eu não sabia naquele momento como atender, né? Como ser professora de pessoas surdas, por exemplo. Então, essa foi uma questão que me impulsionou a buscar a graduação em Educação Especial com habilitação na área da surdez, que é a minha primeira habilitação, minha primeira graduação, né? Em fevereiro fazem 16 anos que eu me formei e depois eu segui. Então, eu fiz especialização em gestão educacional, fiz mestrado, doutorado em educação e também agora terminei o curso de pedagogia, né? E então é a minha segunda graduação. Mas o que me chama muita atenção no campo da educação é a possibilidade assim de transformação, né? De olhar, de trabalhar, acompanhar crianças, jovens, enfim, e perceber, né? Essa mudança que nós podemos fazer na vida dessas pessoas. Então, acho que é uma profissão muito linda e muito exigente no sentido de competência. Então, eu sempre ouvia falar muito, né? Por que você escolheu educação especial, por exemplo, na área da surdez? Tem alguém na família ou você tem muita paciência, né? E eu sempre disse não, tem que ter competência e estudar muito. Então, eu acho que é muito importante, mas a gente tem que valorizar nesse sentido, né? De estudos. Não é porque eu sou mulher, não é só porque, né, eu tenho conhecidos, não. É porque é uma área que exige pessoas para estudar. E isso que me chamou muita atenção na educação. E isso lhe permite, professora, como a gente falava no início do programa, transitar por diversos cursos, né, aqui na instituição, porque a disciplina de Libras passou a ser uma disciplina obrigatória, né, há algum tempo. Como é que é isso, né? É bacana ter essa vivência de ir para um curso das ciências, para um curso da humanas, para as engenharias. Como é que funciona isso? É muito rico, né? Para minha atuação profissional, assim, eu tenho aprendido muito, porque circulo em vários cursos, né? Tanto da área da saúde, tecnológicas, humanas, ciências sociais. Então, a cada semestre é um desafio, né? Então, a gente tem que também desenvolver essa capacidade de diálogo com diferentes áreas, né? E por isso eu me torno, não sei se melhor professora, mas eu preciso sempre estar me repensando, né? Me adequando e prestando atenção nas demandas que a área traz também. Né? Então, relacionar a disciplina com a área, mostrando a importância, né? Mostrando como nós vamos utilizar esse conhecimento, os alunos vão utilizar na vida deles, né, profissional. Então, é muito enriquecedor para minha atuação, para minha carreira profissional, estar em diferentes cursos, com certeza. E professora, tu falavas, né, da escolha por educação em função desse poder de transformação, né? Como que foi na sua infância, na adolescência, a sua família, também as suas convicções para seguir uma carreira, para ter uma formação, né? Essa dedicação que tu teves, né, para estudar, né, para seguir uma carreira acadêmica, assim, como é que foi essa trajetória? Bom, eu convivi com muitas mulheres na minha família que foram mulheres muito batalhadoras, muito trabalhadoras, né? Com homens também que me inspiraram. Então, a minha família sempre me apoiou muito nos estudos. Então, minha família sempre trabalhou, meus pais sempre trabalharam muito, né? Ficavam fora de casa, mas sempre priorizaram os estudos. Então, eu tive desde muito cedo, né, uma boa escola, que foi a escola franciscana, na minha formação, né, que era uma prioridade. Então, esse apoio familiar foi, assim, fundamental. Também não posso esquecer que tive também, assim, incentivo, né, naquele momento de políticas, de bolsas, eu tive condições de fazer os cursos que eu fiz.
né, e de me dedicar. Então, assim, sou muito grata por isso, tanto a minha família, né, que sempre se envolveu, sempre se preocupou, sempre trabalhou muito para isso, mas também tenho que lembrar, né, que também a questão social eu acho que é importante da gente enfatizar quando falamos em formação, né? Muitas pessoas poderiam também alcançar um nível de excelência, né, na formação, mas às vezes as condições são difíceis, então, né, em função disso é que eu reitero também essa questão. O que tu dirias, assim, quanto ao maior desafio ao longo de toda essa trajetória, né? De muito estudo e muito trabalho, porque são 2 graduações, mestrado, doutorado, especializações, né, professora? É abrir mão de sábado e domingo, abrir mão de estar na cidade da família, assim, quais foram os desafios ao longo dessa trajetória, assim? E como conseguiu superá-los para chegar até aqui? Uma maneira da gente incentivar também, né, quem está nos assistindo e daqui a pouco está passando por alguma aprovação na sua carreira, assim. Não foi fácil, né, Bruna? A gente passa por desafios na vida. Acho que todos nós, né, temos desafios. Eu tinha uma irmã pequena, né? Eu fui filha única até os 16 anos. E com 16 anos nasceu a minha irmã. Então, vir para cá, né, estudar esse foco de vir para Santa Maria, que era um sonho, e continuar estudando. Também um primeiro desafio foi deixar ela lá, né? Então, eu sentia saudade, eu sentia vontade de voltar para casa. Muito cedo fiquei longe dos meus pais, tive que aprender a fazer tudo sozinha, como muitas pessoas que vêm para cá, né? Na nossa cidade, a gente sabe que muitos vêm de longe, e também como eu, né? Vivem com mais pessoas, eu vivia com mais colegas, né? Dividi apartamento, tive que aprender a fazer tudo sozinha. Depois comecei a namorar, fiquei longe do namorado, me separei, né? São dificuldades ou desafios que a gente enfrenta, e com o estudo, né, e priorizando o estudo, eu acho que esses foram desafios. Mas também, quem sabe, passaria por outros desafios, né, se não tivesse optado por vir para cá. Mas eu vim para Santa Maria, depois no doutorado fui a Porto Alegre, morei lá, abri mão também do trabalho por 3 anos para morar e me dedicar exclusivamente ao doutorado, né? E agradeço muito a universidade por isso, a UFN me deu esse apoio, mas foi nesse sentido de buscar, né? Buscar qualificação e de ouvir um pouco, assim, essa vontade de saber. Eu acho que eu fui picada pela vontade de saber e não consegui mais, assim, viver sem isso, né? Eu acho que é algo que me mobiliza, que me deixa feliz, que mexe comigo, né? Então, eu fui vivendo, mas os desafios sempre foram muitos, né? E quando a Juliane não está trabalhando ou estudando, está fazendo o quê, professora? Eu sei que tem aí muito gosto pelos animais, né? Sim, tem muito gosto pelos animais. Eu sempre tive muita vontade de ter um cachorrinho aqui em Santa Maria, nunca pude, né? E agora eu tenho 4. Então, eu vim morar em Itaara, né, início do ano. Eu e meu atual marido, né, o professor Márcio Sense, também professor da UFN, viemos morar aqui em Itaara, e é um pedacinho do paraíso, assim. Eu queria mostrar para vocês, por isso também hoje, né, aqui recebê-los é um grande prazer. Então, eu tenho 4 cachorros hoje, eu gosto muito, né? Fico com eles, eu coloco um cobertor lá na grama, deito com eles. Eu sinto imenso prazer, eu gostaria de fazer mais pelos animais, né? De ajudar mais. Eu me envolvo na medida em que posso com ONGs e, enfim, resgato cachorros, né? Acho que a natureza, assim, ela é algo tão precioso, tanto a natureza, né, os animais e árvores, o verde, assim, nos faz tão bem. Então, tenho procurado fazer isso. É o meu hobby, né? Poderia dizer que é o meu hobby nas horas de folga. E professora, como você citou, né, a gente não pode deixar de falar também que a universidade,
a UFN também aí, digamos que aproximou duas pessoas, né? Você e o professor Márcio, surgiu aqui na universidade esse casal, né, professora? Pois é, Bruno, olha só que interessante, né? Eu pensando um pouco em relação à minha vida profissional e pessoal, assim, de formação, né? A educação franciscana, ela teve um significado muito importante na minha vida. Desde a educação lá no prezinho até o magistério, que eu fiz todo numa escola franciscana. Depois, quem diria, virei professora da Universidade Franciscana, não imaginava isso, né? E hoje revejo muitas diretoras, professoras que foram minhas professoras lá em Santa Rosa, que estão aqui. E também, né, agora encontro um parceiro de vida, também trabalhando, né, no meio acadêmico. Então foi assim uma grata surpresa. Em 2016 conheci o professor Márcio, né, em uma fala que ele fez, e vou regressando do pós-doutorado dele, e também produzindo o curso de especialização em ensino de humanidades da UFN, é que nós nos conhecemos melhor, assim, a gente começou a conversar mais e quando vê, já estávamos juntos. Então é um grande parceiro de vida, de trabalho, de diálogo. Eu estou muito feliz. Professora, muito obrigada pela nossa conversa, por nos receber aí na sua casa. A gente fica muito feliz também. Agradeço imensamente o convite e acho o programa assim super bacana, uma ideia assim espetacular, né? Nós mulheres sabemos o quanto também não foi fácil estarmos hoje com um programa assim, mostrando a nossa vida, falando, né, daquilo que nos afeta. Então, muito obrigada, tenho um carinho imenso por ti e pelo programa. Obrigada. A gente que agradece, professora. E antes de encerrar, eu quero fazer um agradecimento bem especial aos cursos de Design e Design de Moda aqui da Universidade Franciscana, que nos emprestaram esses objetos para fazer parte aqui do nosso cenário. São trabalhos de conclusão de curso dos alunos e também trabalhos feitos durante as disciplinas. Nessa temporada do Mulheres em Cena, então, a gente vai estar mostrando um pouquinho desse trabalho. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.